Boa noite, graça e paz. Muito feliz em estar aqui, poder compartilhar com os irmãos, as irmãs, mais uma porção da palavra do Senhor. É um tempo precioso, onde Deus ministra ao nosso coração, onde nós, ao ouvir a palavra do Senhor, somos moldados e transformados pelo poder que ela carrega, para que a gente seja mais parecido com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero lhes falar nessa noite sobre a oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve. E a nossa conversa, ela se baseia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versos de 5 a 13. Mateus, capítulo 6, dos versos de 5 a 13. Eu leio na Nova Almeida atualizada, mas se os irmãos preferirem me acompanhar nessa versão, podem me acompanhar aqui também via projeção, tá bom? Mateus, capítulo 6, dos versos de 15 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque o Pai de vocês, e orando, não usem vãs repetições como gentios, versículo 7, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nosso Pai, pedimos que em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. O Senhor molde o coração que há dentro de nós. O Senhor transforme as nossas motivações. Que o Senhor nos aproxime do Senhor e nos ensine como nos aproximar uns dos outros. É no nome do Cristo, do teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você sabe que ao longo desses últimos domingos, a nossa igreja desenvolveu e tem desenvolvido uma série chamada Disciplinas Espirituais. Disciplinas espirituais que surgem, que nascem, que são vividas a partir de um contexto na comunidade. Nós falamos aqui, ao longo desses domingos, sobre a importância do culto, a relevância do culto da comunidade e na comunidade. Falamos também sobre a oração, por exemplo, inclusive na semana passada, por meio do nosso pastor Ademir. E hoje eu quero continuar essa exposição, quero continuar esse tema da disciplina espiritual a partir da oração em comunidade. E a nossa conversa se estabelece a partir do texto de Mateus, mas com um foco, com a ideia e com o intuito de aprendermos sobre a oração que Deus ouve. Se você preferir, você pode classificar esse título como a oração que Deus gosta de ouvir.
também é possível. Mas sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Bom, você sabe que eu sou de Macaé. Alguns aqui sabem, talvez a maioria, sabem que eu sou de Macaé, Rio de Janeiro, o melhor estado do Brasil, se não do mundo. Você sabe disso. Macaé, claro, não é a melhor cidade, ela deve ficar entre as 5 melhores cidades do Brasil, só que não, mas está localizada no estado do Rio de Janeiro. E em Macaé, assim, enquanto criança, eu morei por anos no centro da cidade, próximo de um batalhão do Corpo de Bombeiros. É claro que assim, quando você nasce, você não está tão habituado com os barulhos, com a cidade, com o bairro, você demora um pouquinho para se acostumar, mas quando você nasce num lugar, você se acostuma rápido com a dinâmica do bairro, não é verdade? Assim foi comigo. Morando perto do Corpo de Bombeiros, o barulho da sirene, também da ambulância, enfim, era muito comum. E não só perto do Corpo de Bombeiros. Atrás da minha casa era um posto de saúde, uma UBS. Então, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você já ouvia criança chorando por causa de injeção. Então, conviver nesse espaço de barulho, de som de sirene, por exemplo, de bombeiros, para a gente era muito normal. Mas não demorou muito para a gente receber, para a gente conhecer, para a gente lidar e se relacionar com uma família que havia chegado para morar ali perto da onde eu morava. E aí, brincando com esse colega que chegou, lá pelas tantas, nós jogando videogame, um carro do bombeiro, do nada, disparou uma sirene, ele tomou um susto. O controle chegou até a cair da mão. Ele tomou um susto. Não, bombeiro, a gente fica calmo, tranquilo, fica em paz, porque é só um bombeiro passando para socorrer alguém. Não tem nada a ver com você. Não é polícia para te pegar, não. É muito natural, como eu disse, para nós que morávamos ali. Esse som não era estranho para a gente, mas era estranho para aqueles que estavam chegando. Era diferente, absolutamente diferente para aqueles que estavam chegando ali no bairro e tendo que se habituar do lado do batalhão do Corpo de Bombeiros, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim é a oração do Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, classificada como a oração do Pai Nosso, ela é uma oração comum, mas não deve ser encarada como uma oração normal. A sirene do bombeiro para nós era comum e passou a ser normal. Mas a oração do Pai Nosso é comum, porque talvez é a oração mais famosa, mais conhecida, e por que não dizer mais repetida no mundo inteiro, mas ela não deve ser encarada por nós como uma oração normal. Por quê? Porque essa oração nos conecta em absoluto com Deus e também uns com os outros. É uma oração que fala em absoluto sobre quem Deus é, fala sobre o que Deus deseja e também fala sobre a maneira como a gente tem que se portar uns aos outros. Não é reza, é uma oração. E sobre a oração, Eugene Peterson, um autor que eu admiro, gosto, e assim como muitos colegas também amam ler, ele diz que a oração é como se fosse uma ferramenta para formar gente, como gente deve ser. Eugene Peterson diz que oração é uma ferramenta para formar gente, e não uma ferramenta para a gente obter e fazer coisas. Não uma ferramenta para a gente tentar manipular o divino ao nosso favor. Mas é uma ferramenta que cria em nós conexão com o divino, com o Deus que nós chamamos e reconhecemos como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que por meio dela a gente seja um tipo de gente diferente.
Isso contraria muito a nossa cultura vigente, aliás, não só a nossa cultura do Ocidente, mas a cultura do mundo um todo, que fornece para a gente ferramentas que nos ensinam, nos impulsionam cada vez mais para que a gente faça coisas, para que a gente consiga coisas. Ferramentas e meios que ensinam para a gente como a gente vai fazer cada vez mais, como a gente produz cada vez mais e como a gente consegue cada vez mais coisas. Mas a nossa cultura pouco promove, pouco nos ensina sobre ferramentas que nos tornam uma pessoa melhor. Muito menos ferramentas que nos levam a ser mais parecidos com Jesus. Completamente ou absolutamente diferente do que a oração promove em você e a oração promove em mim quando ela é utilizada, quando ela é feita. E facilmente a gente percebe isso, porque ao longo da nossa jornada, da nossa peregrinação cristã, por exemplo, ou ao longo da nossa vida, facilmente a gente percebe que as pessoas fazem muitos usos diversos de inúmeras ferramentas, por exemplo, para se conectar com uma divindade, para se relacionar com o seu Deus, seja ele qual for. Por exemplo, a nossa intenção e o nosso desejo de mover a mão da divindade, o favor da divindade a nós, é tão intenso, que a gente, por exemplo, resolve usar a ferramenta de reza. Dizem para nós que a gente deveria rezar 30 vezes uma oração X, 15 vezes outra oração, porque se você fizer 29 vezes apenas, a divindade não te escuta e ela não vai te atender. Então você precisa fazer 15 rezas de uma oração, ou melhor, de palavras, de repetições de palavras X, para que a divindade se mova a seu favor. Há pessoas que utilizam ferramentas, como por exemplo, pagar promessa para que a divindade realize a sua vontade, ou em gratidão a alguma coisa que ela acredita que essa divindade deu para ela. Tem gente que sobe escadas de joelho, tem gente que chega ao ponto de se autoflagelar. Já viram isso? Ferramentas, como por exemplo, trabalhos que são realizados por aí, reuniões e mais reuniões, todas ferramentas na tentativa de mover a divindade ao nosso favor. Inclusive a oração. Para muitos, a oração é uma ferramenta que existe para mover a mão de Deus a nosso favor. Mas a oração não é algo que move a mão de Deus a nosso favor. A oração é a ferramenta que move a nossa mão a serviço do outro em adoração ao Senhor. É a ferramenta que alinha o nosso coração, sobretudo ao coração do Senhor, e faz com que a gente seja resposta daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós descobrimos do Senhor no relacionamento com Ele. É oração, não é reza. Inclusive é por isso que tem muita oração que não é feita. Ou melhor, tem muita oração que não é atendida. Por quê? Porque a oração é usada, por exemplo, como eu disse, para ter coisas. Tem gente que usa a oração para impressionar pessoas. Tem gente que usa a oração como ferramenta para controlar outras pessoas. Isto é, ela ora pedindo para Deus fazer alguma coisa com a vida de alguém, porque na verdade não é um desejo sincero do coração que essa pessoa mude, mas é um desejo que essa pessoa faça o que ela quer. Quase uma mandinga. Quase um trabalho de feitiçaria. Mas tem gente que usa a oração assim. E ainda acredita que Deus ouve. Oração não é isso. A oração que Deus ouve alinha o nosso coração ao coração do Senhor. A oração que Deus ouve alinha e move a nossa mão em favor do meu próximo. É evidente que ao longo da Bíblia Sagrada fica claro que por meio da oração Deus decide
por sua livre e espontânea vontade e soberania, atender sim alguns dos nossos pedidos, quando esses pedidos estão alinhados com o coração dele. Isso é fato, de Gênesis a Apocalipse. A oração do Pai Nosso, como eu disse, comumente chamada, ela nasce e ela surge dentro de um contexto na qual nós conhecemos na Bíblia Sagrada do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que aparece no capítulo 6 de Mateus, dentro aí do capítulo 5 e do capítulo 7. O Sermão da Montanha compreende 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. E ela nasce com um dos intuitos de contrapor a mentalidade e a prática e a postura dos fariseus da época. Fariseu era um tipo de gente muito complicado. Um tipo de gente que achava que as suas obras de justiça, que as suas práticas diante de Deus eram melhores do que os outros. Na cultura do Novo Testamento, essas obras de justiça eram chamadas de tzedakah, isto é, obras de justiça, que eram consideradas, por exemplo, dar esmola aos pobres, fazer jejuns e orar. Obras de justiça na qual eles se consideravam os caras, porque eles achavam que cumpriam tudo. Eles achavam que acertavam tudo. Eles achavam que por dar esmolas aos pobres, por jejuar, segundo eles, nas escrituras, de maneira correta, e por orar de maneira correta, segundo eles, eles eram melhores do que os outros, porque eles acertavam na lei. Fariseu era um tipo de gente que desprezava o outro que era diferente. Fariseu era um tipo de gente que, se você sequer fosse do povo dele, ele nem conversava com você direito. Certa vez eu já disse isso por aqui, mas talvez você tenha escutado em outros lugares. O desprezo de um fariseu para um ser humano, para um diferente, era tamanha que dizem, não há certas comprovações sobre isso, mas dizem que uma das orações dos fariseus era: o Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci samaritano e porque eu não nasci cachorro. Tamanho era o desprezo dos fariseus por outras pessoas. E os fariseus oravam de um jeito espetacular. Inclusive, por exemplo, se eles marcassem que uma oração teria que acontecer às 10 da manhã, eles, no carioquês profundo aqui, no gingado do palavreado carioquês, na malandragem, eles saíam às 9h30 para cumprir um compromisso de 1 hora, para que 10 horas da manhã ele estivesse no meio de todo mundo e o relógio tocou, preciso orar. Então ele ajoelhava para orar na frente de todo mundo, para que todo mundo pudesse ver que ele era um homem de oração. Jesus diz: esses camaradas aí, eles já têm o que eles merecem, eles já têm os prestígios aí de uns ou de outros. Mas a nossa conversa, Jesus diz para os seus discípulos, é outra. A nossa conversa é de outra categoria. A nossa conversa é de outra ordem. A nossa conversa vai nos levar a um outro tipo de gente, a ser um outro tipo de pessoa. Nunca, jamais, nem de longe como esses fariseus. Por isso que é importante fazermos algumas perguntas para esse texto. Por exemplo, quais são então esses contrapontos que Jesus faz com os fariseus? O que essa oração do Pai Nosso revela para você e para mim, ensina a você e ensina a mim? Sobretudo, como ela impacta também na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai sair daqui, você vai para casa e você vai sentar à sua mesa para comer alguma coisa, por exemplo. Como essa oração pode impactar a sua mesa? Como essa oração pode impactar a sua relação no trabalho, na escola? Como que essa oração pode impactar a sua relação com o motorista do aplicativo que você pega de vez em quando? Como essa oração interfere na sua vida como um todo? Essa é uma grande pergunta, ou essas são perguntas importantes que nos ajudam a enxergar que contraponto é esse e o que de fato Jesus quis nos ensinar com essa oração, que Deus ouve, que Deus gosta de ouvir.
Bom, em primeiro lugar, fica evidente diante do texto que a primeira verdade que Jesus quer nos ensinar é que o Pai é nosso. O Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é só seu. E é interessante a gente saber que ao longo da história, ninguém, em nenhum lugar que se tem conhecimento, ousou ou chamava a Deus de Pai. Chamar a divindade de Pai, somente o cristianismo. Somente o cristianismo entendeu que a nossa relação com o nosso Deus, e por que não dizer o único e tão somente Deus, é uma relação familiar, é uma relação de filho, é uma relação de pertencimento familiar. Inclusive é isso que Jesus quis dizer também, ou está querendo nos ensinar, que o povo de Israel deveria ter compreendido muito bem quando Deus diz: olha, povo de Israel, vocês são o meu filho, vocês são o meu primogênito aqui nesse momento. Jesus está dizendo o seguinte: vocês agora, como povo de Deus, também são filhos de Deus. Chamar Deus de Pai é reconhecer que nós somos filhos. É reconhecer que nós somos filhos adotados em Cristo Jesus. Paulo apóstolo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, diz que Deus nos adotou em Cristo Jesus. Por causa da obra de Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, Deus nos adotou como filho. Em Efésios, um pouco mais à frente, no capítulo 2, Paulo apóstolo diz que Deus tem uma família para si, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. Deus está na história construindo uma grande família de muitos filhos, na qual Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, Jesus começa a oração nos dizendo que na forma como nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos como filho, e também o Pai, por ser nosso, nós nos aproximamos com os nossos irmãos, uns com os outros. Jesus está nos dizendo que a oração que Deus gosta de ouvir, a oração que Deus ouve, é uma oração que ao se dirigir ao Pai, leva consigo os irmãos. Por isso essa oração é uma oração feita na primeira pessoa do plural. Essa oração nos mostra categoricamente que o Pai é nosso, o pão é nosso. Nos mostra que o perdão é nosso e a proteção é nossa. A oração que Deus ouve é feita na primeira pessoa do plural. Ela é feita no nós. Ela é feita em nós, na comunidade. Mas ao mesmo tempo que Ele é Pai, e como figura de Pai Ele está perto, Ele pega na nossa mão, Ele nos ensina, Ele anda conosco, Ele acorda conosco, Ele dorme conosco, sem mesmo que Ele durma, nós que dormimos, mas Ele está conosco. Ele também é Deus. Ele é totalmente outro porque Ele está nos céus. E quando Jesus diz que Ele é um Pai nosso, mas que está no céu, Ele está dizendo o seguinte: tudo bem, nos relacionemos com Deus Pai, por Ele estar próximo, por Ele ser perto, por Ele estar até mesmo em nós, como Paulo, como o próprio Cristo também nos ensina. Contudo, com reverência, porque Ele não é qualquer um. Ele está no céu, e isso mostra para nós que por Ele estar no céu, Ele não é um ídolo fabricado pelos nossos apetites. Ele não é um ídolo fabricado pelos nossos anseios, pelas nossas expectativas. Não, Ele é um totalmente outro, como alguns cientistas da religião dizem. Ele é um absolutamente diferente de nós. Ele é um santo, santo, santo. Ele é o perfeito. Ele é o supremo. Ele é completamente diferente de você. Então, ao nos aproximar do Senhor, nos aproximemos com a consciência de que nós estamos diante de um Pai que não é exclusividade minha,
mas é exclusividade de um povo que Ele mesmo está formando, e esse povo é feito de muitos irmãos. Mas também nos aproximemos dele com a consciência de reverência, porque nós sabemos que estamos diante de Deus. Mas a oração não para aqui. Além de Jesus dizer para nós que o Pai é nosso, Jesus nos afirma que o pão é nosso. O pão é nosso. No verso 11, Jesus diz claramente de que o que é de básico, o que é de mais necessário na nossa vida, exemplificado aqui no pão, não é só seu, não é só meu, é nosso. O pão nos une. Pão aqui pode ser entendido como as nossas necessidades mais básicas. Por exemplo, que seja mesmo o pão, a comida que a gente come todos os dias. O arroz, o feijão, o frango, o ovo. Coisas básicas, a roupa que a gente vive, que a gente usa. Mas também o pão aqui representa que sim, tudo aquilo que é de mais necessário. Tudo aquilo que existe no mínimo para a subsistência de um ser humano. Jesus está dizendo que não interessa se você tem muito ou se você tem pouco. Seja lá o que você tem, não é só seu, é do seu irmão também. Sabe o carro que você tem? Ele é para ser bênção na sua família, para a sua vida. Mas ele é para ser bênção na vida de outras pessoas, que não fazem parte do seu ciclo. Sabe a casa que você mora? Ela não é só sua. Ela é bênção na sua vida, mas ela também é bênção para outras pessoas que não têm, que precisam dela algum dia. Sabe o dinheiro que você tem? Não é só seu. É para abençoar e viabilizar a sua vida, mas também para abençoar e viabilizar a vida de outros. É isso que Jesus está dizendo. O pão não é seu. O pão é nosso. Você é só um mordomo que cuida, que administra, que organiza, etc., aquilo que Deus coloca na sua mão. O pão é nosso. E quem ora pedindo o pão nosso, está pedindo para o Senhor para ser a padaria de Deus. A padaria na qual muitas pessoas podem vir para ter as suas necessidades também supridas. Orar o pão nosso é ter a consciência de que tudo que a gente carrega vem do Senhor, mas também é ter a consciência de que tudo que nós temos é para servir o outro que está à nossa volta. Por isso, o pão é nosso. Lutero diz que orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, é lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde haja dignidade para todos. Por exemplo, direito de moradia para todos, alimento para todos, trabalho para todos. Porque o pão é nosso. O que há de mais necessidade e básico e elementar para um ser humano é nosso. Quem tem muito, reparte para que todo mundo tenha e faça parte da mesa do nosso. É isso que Jesus está dizendo para nós. É saber que, inclusive, ao orar o pão nosso, é ter a consciência de que o básico é suficiente. De que o necessário, por vezes, é suficiente. É descansar na busca também de algo para mais, de sempre mais, insaciavelmente mais. Para que a gente, inclusive, não caia em pecado diante do Senhor e diante dos outros. Assim mesmo diz Salomão, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 30, dizendo o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Dá-me o pão que me for necessário para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome
de Deus. Me dê o necessário. Eu não quero nem muito e nem pouco. Eu quero o suficiente para que eu saiba viver com o suficiente e necessário. Para que eu não seja tentado com muito e nem com pouco. Por isso é imprescindível a gente saber que mesmo com pouco é possível repartir. Há quem diga que ninguém é tão pobre que não tenha o que repartir, e nem rico que não tenha o que necessita. Ninguém é tão pobre que não tenha como partilhar, e ninguém é tão rico que não precise de nada. Também alguns costumam dizer que quando nós repartimos, quanto mais a gente partilha, mais nós temos. Isso não significa que é uma relação de barganha com Deus, porque a nossa relação com Deus é medida pela graça, não pelo que a gente faz. Então você pode dar um monte de coisa e Deus não te dá nada. Não é promessa de que quanto mais você der, mais você recebe. Isso não está na Bíblia. Isso é heresia. Mas é fato que quanto mais a gente partilha, mais a gente desfruta, e mais a gente aprende o milagre do contentamento. Mais a gente usufrui da bênção do necessário. É isso. E isso para nós é muita coisa. E isso para nós é demais. Já aconteceu com você? De você repartir o pouco que você tem, quando você percebe o pouco que ficou com você foi suficiente para tudo, e você ficou contente com aquilo? Isso é graça. Isso é milagre. Mas caminhando um pouco mais, Jesus diz que também o perdão é nosso. O Pai, o pão e agora o perdão é nosso. Que extraordinário esse Jesus. Que revolucionária é essa oração. Que revolucionária. Pedir perdão é um desafio para a gente. Vamos confessar aqui. Pedir perdão desafia o nosso orgulho, não é verdade? Desafia a nossa altivez. Mas também, por outro lado, afina a nossa espiritualidade. Faz com que a gente seja mais maduro, faz com que a gente seja mais sábio, faz com que a gente, de fato, fique mais parecido com Jesus de alguma forma. Pedir perdão desafia o nosso orgulho, mas afina a nossa espiritualidade. Perdão é algo extremamente difícil para nós, e quando a gente pede para Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós estamos dizendo para Deus: olha, Pai, eu reconheço que isso é muito difícil, eu reconheço que eu preciso, que eu careço da sua misericórdia, do seu perdão, e eu reconheço que sou igual a todo mundo. Eu reconheço que o meu irmão é igual a mim, e diante do Senhor eu também sou igual a ele. E aliás, eu já até peço perdão, Pai, por eu ter me achado superior a ele. Porque, claro, eu não falo palavrão como ele fala, eu não visto as roupas que ele veste. O Senhor sabe que eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu peço perdão por eu me achar melhor do que ele, que não faz tudo isso. Entendem isso? Pedir perdão é colocar o nosso orgulho debaixo da sola dos nossos pés e reconhecer que diante de Deus nós somos igualmente carentes da mesma graça e da mesma misericórdia que o Senhor dá a todos. A gente sabe também que ao longo da narrativa sagrada fica claro para nós, fica evidente para nós, que a nossa postura, que a nossa resposta a essa ação de Deus para conosco, deve também resultar numa ação nossa para com o outro. Ou seja, quem foi perdoado, perdoa. Se você foi perdoado por ser quem você é, você perdoa a todos, seja quem for. Perdão é um fluxo de Deus que nós não temos o direito de interromper.
Perdão é um fluxo do Senhor que passa por nós e chega a todos perto de nós e também distante de nós. Perdão não é algo que eu tenho o direito de não entregar. Aliás, no Novo Testamento não há nenhum recado, nenhum mandamento, nenhuma instrução para que a gente peça perdão uns aos outros. No Novo Testamento nos leva a algo até mesmo muito mais desafiador, que é confessar os nossos pecados uns aos outros. Perdão nós pedimos ao Senhor. Sabe por quê? Porque perdão não é direito de não entregar. Entende isso? Não há um pedido de perdão no Novo Testamento, porque na prerrogativa de uma comunidade de fé, do corpo de Cristo, ninguém tem o direito de não perdoar. Porque foi perdoado. O que existe, inclusive pela instrução do Tiago, na sua carta é: confessai os vossos pecados uns aos outros para que serdes curados. Quem foi perdoado, perdoa. E é possível a gente fazer um teste, inclusive, se nós entendemos essa dimensão, mesmo que básica, do perdão. Primeiro, você quer avaliar se você é um sujeito, se você é uma pessoa que entendeu que foi perdoada e como que você administra isso? Por exemplo, se você se sente muito humilhado quando você pede perdão para alguém, você não entendeu o que é perdão. Se ao pedir perdão para uma pessoa, isso te coloca lá embaixo, isso acaba com você, você não entendeu a profundidade, a dimensão do que é ter sido perdoado ou perdoada. Se, por exemplo, você também tem dificuldade de perdoar, isso é um reflexo de que você gasta pouco tempo pedindo perdão ao Senhor. Porque se todos os dias você pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, até mesmo aqueles que você nem sabe que cometeu, como o salmista nos ensina, quando alguém vier lhe pedir perdão, prontamente você vai perdoar. Um outro teste é saber o nível da amargura que você carrega no seu coração. Veja, quanto mais amargurado você está com alguém, isso reflete o quão distante você conhece ou reconhece a obra de Deus em perdoar os pecados da sua vida. Os sentimentos de Deus em perdoar os pecados da sua vida. Você conhece pouco sobre como Deus sente e se sente sobre você. Um outro teste que você pode fazer é se você guarda rancor de pessoas. Porque se você guarda rancor do seu irmão, seja lá de quem for, você vive uma vida de hipocrisia diante de Deus quando você pede para Ele te perdoar. Porque Deus não tem rancor por você. Entendem isso? Entendem isso? Perdão, eu sei, perdão custa caro. Perdão não é de graça. O fluxo do perdão também não chegou a nós de graça. Perdão é de graça para quem recebe. É uma espécie de benefício para quem recebe, para quem é atendido, para quem pede. Mas para quem dá, custa caro. É difícil uma mãe que perdeu um filho por uma bala perdida na cabeça dele, no Rio de Janeiro, por exemplo, perdoar o traficante ou o policial, ou seja, quem for, que fez isso. É difícil para uma família perdoar e abraçar um estuprador que dilacerou o seu bebê. Só Deus e a graça é capaz de promover um perdão genuíno numa situação dessa. Perdão custa caro. Custa caro porque você vai ter que lidar com pessoas que te ofenderam. Pessoas que te ignoraram, que te rejeitaram. Custa caro porque você vai ter que abrir mão do seu direito. Custa caro. Mas quem está dizendo isso aqui para nós é o próprio Deus, que de preço pelo perdão, Ele sabe muito bem.
Porque para a gente estar conversando aqui, custou caro. Custou a vida do Filho de Deus. Sabe o oxigênio que você respira? Custou caro. Sabe a vida que você tem? A vida. Para que você viva, custou caro. Quem nos diz isso, por exemplo, é Pedro, apóstolo, quando ele diz que o Cordeiro de Deus se fez conhecido antes da fundação do mundo. Se fez conhecido com efeito. Na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz que, olha, o sacrifício de Jesus teve efeito antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Que antes de Deus dizer, haja luz, ele teve que dizer, haja cruz, para manter o mundo, o universo, a sua criação existindo, mesmo tendo escolhido viver longe dele, por meio do pecado. Custou caro criar um mundo. Custou a vida do Filho de Deus. Perdão custa caro. E Jesus termina esse combo de petições, dizendo que, além do Pai ser nosso, além do pão ser nosso, do perdão ser nosso, a proteção também é nossa. A proteção do Senhor também é nossa. Por isso que ele diz, na oração do Pai Nosso, no verso 13, que a proteção é nossa. A oração do Pai Nosso, em nenhum momento diz que nós não vamos ser tentados. Muito pelo contrário. Inclusive, o próprio Cristo, aquele que nos ensina e nos conta como é a oração que Deus gosta de ouvir, foi tentado pelo diabo. Então, tentado, você e eu seremos. Prepare o seu coração. O diabo não vai cansar enquanto não derrubar você. E quando derrubar, ele não vai cansar também não, porque ele vai continuar tentando pisar em você, até acabar com a sua vida. Tentado você vai ser. Tentado eu vou ser. E os teólogos, os estudiosos classificam a tentação em pelo menos duas categorias. A primeira categoria tem a ver com o poder, tem a ver com a riqueza, tem a ver com prestígio, sabe? Poder, dinheiro, admiração. Porque quem tem muito poder, quem tem muito dinheiro, quem tem muito prestígio, quem tem muito nome e fama, pode ser levado a tentar achar que não precisa mais de Deus, porque já tem tudo. Para que Deus? Ainda pode ser tentado a achar que conquistou e tem tudo aquilo por causa do seu próprio esforço. Mas há uma segunda tentação, que segundo eles tem a ver com a pobreza, tem a ver com a vida difícil, com a desgraça, tem a ver com descrédito, tem a ver com desprezo. Gente que vive uma vida extremamente difícil, sufocante, tende a achar que Deus lhe deve alguma coisa, porque no fim das contas eles merecem, porque eles são injustiçados. Então esse tipo de pessoa pode se irritar com Deus porque está vivendo uma vida difícil e Deus não deu para eles o que eles acham que merece. Um é a tentação de achar que não precisa de Deus. Outro é a tentação de achar que merece coisas de Deus por estar vivendo uma vida difícil. São duas grandes categorias que envolvem as tentações da nossa vida. Jesus está dizendo, olha, peçam para que Deus livre vocês dessas tentações. Peçam para que o meu Pai livre em vocês disso. Mas não para aqui. Quem pede proteção do Senhor e quem é protegido pelo Pai, se responsabiliza para proteger o irmão. Quem é protegido por Deus, Pai, se responsabiliza para não ser pedra de tropeço na vida do irmão. Essa oração nos coloca em movimento, porque ela nos diz sobre quem Deus é
Isso eu disse no início, eu repito. E ela nos diz sobre qual a nossa postura em relação ao outro. E aqui está. Quem pede ao Senhor por mais segurança, para que não caia em tentação, cuida para que o irmão não caia também em tentação. Cuida para que o irmão não peque. Para que o irmão não ofenda ao Senhor. Para que o irmão não abandone a Deus. Porque nós nos colocamos como protetores do nosso irmão. Somos completamente diferentes da religião de Caim. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Disse Caim. Deus, em outras palavras, diz para ele: por isso que eu vim falar com você. Cadê o seu irmão? Ora, se Deus achasse que Caim não era responsável pelo irmão, Deus não iria perguntar para Caim: cadê o irmão dele? Mas é lógico que para Deus, nós somos uma família e somos devedores uns dos outros. Nós somos cuidadores uns dos outros. Então não dá para orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e deixar o nosso irmão na lama do mal. Você sabe que tem coisas que você fala, que tem palavras que você profere, que irritam pessoas. Você sabe que tem ações que você realiza, que torram a paciência do outro. Inclusive há a instrução do próprio apóstolo Paulo dizendo que: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Por que será? Só por um aspecto de não provocar a ira? Não, para que eles não caiam em tentação também. Então, essa oração nos coloca em movimento para a responsabilidade do nosso irmão, sobre o nosso irmão. E a gente sabe que todo dia a gente vai ter um leão, até mesmo o diabo, esse leão que fica em derredor de nós, buscando um jeito de destruir a gente para lutar. A gente vai ter um leão para vencer todo dia. A gente vai ter que lutar contra os feitiços desse leão. E a gente vai ter que lutar também contra as bagunças, contra a sujeira interna dentro do nosso guarda-roupa interior. Sabe? A gente sabe. Por isso que a gente pede: Senhor, nos livra de cair em tentação. Porque está diante de nós o diabo. Está diante de nós as ciladas, os feitiços do diabo. E também está em nós a nossa carne. A nossa dificuldade de vencer também o pecado todos os dias. É isso, por exemplo, que Israel não entendeu. Israel não entendeu ao longo da história, o povo escolhido de Deus, ao longo da narrativa, ao longo do seu testemunho de relação com Deus, de Deus com ele. Israel em vários momentos se esqueceu de que Deus era não só o Deus deles, mas Deus tinha o plano de ser Deus de todas as nações. Israel não entendeu de que o pão, que o maná que descia do céu, era não só para eles, mas inclusive para o pobre, para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro, o que muitos chamam de quarteto dos vulneráveis. Israel não entendeu que o chamado de Deus para que o povo, para que eles fossem o povo de Deus, era não só um privilégio, porque obviamente ser escolhido como povo de Deus é uma honra, é um privilégio, mas sobretudo uma responsabilidade, para que eles fossem luz para outras nações. Israel não entendeu que o perdão que eles tinham de Deus seria espalhado para todos os povos. Israel não entendeu que a proteção que eles estavam recebendo e que eles tinham do Senhor na sua cidade era também para acolher outras pessoas. Israel se esqueceu disso. E ao longo da história, mesmo diante de Jesus, Israel e a igreja, você, eu, nós nos esquecemos disso por vezes, achando que o que a gente tem é só para a gente. Que as necessidades que Deus nos supre tem a ver com a gente, e com os que a gente gosta. Só que quem vive só com os que gostam são os gentios. O próprio Jesus diz no capítulo 6, olha, eles já receberam a recompensa deles. Eu quero que vocês expandam o amor de vocês. Por quê? Amar só quem você gosta, isso não significa muita coisa. Eu quero que os meus discípulos entendam que o Pai é nosso. Então o amor de vocês deve se extravasar, inclusive para aqueles que vocês não gostam. Porque ali também tem filho meu, diz o Senhor. E se é filho meu, é irmão teu.
e você é responsável por ele. Israel não entendeu isso. A igreja também não entendeu isso. Eles não entenderam que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eles não entenderam que a bênção do Senhor, ou as bênçãos do Senhor, elas são mais saborosas quando você está na mesa e todos os que estão à mesa com você comem junto com você. Eles não entenderam que Jesus se tornou o nosso irmão mais velho, para que a gente fosse aceito igualmente diante de Deus. Eles não entenderam que Jesus doou toda a sua riqueza, abriu mão da sua riqueza celestial, para que a gente se tornasse rico, para que a gente tivesse as nossas necessidades satisfeitas e supridas. Eles não entenderam, o povo de Israel, a igreja não entendeu, que Jesus passou fome para que a nossa fome fosse saciada. Eles não entenderam que Jesus na cruz, ele se tornou o estuprador, ele se tornou o pedófilo, ele se tornou o fofoqueiro, ele se tornou o mentiroso, ele se tornou o assassino, levando sobre ele os nossos pecados, a nossa culpa, para que a gente fosse desculpado e perdoado por Deus. Eles não entenderam que Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o nosso maior e mais aterrorizante inimigo, que é a morte, para que a gente tivesse vida e nele tivesse força para encarar as tentações que vão se apresentar daqui a pouco, ou daqui a algumas horas, ou seja lá quando na sua vida. Que pela fé nele a gente é capaz, a gente pode, a gente tem a força dele para dizer não para aquilo que a gente não precisa fazer. Inclusive isso é liberdade. É poder não fazer aquilo que se quer fazer. É ter o controle dos impulsos da carne. O que a Escritura Sagrada chama de domínio próprio. O fruto do Espírito. Eles não entenderam que Jesus teve seu corpo partido para que a gente fosse um corpo com ele, unido. Eles não entenderam que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, para que a gente fosse novo, fosse diferente, fosse um tipo de gente, tivesse uma esperança de que um dia vai haver de tudo para todos. De que um dia a gente vai desfrutar tão igualmente do Pai, assim como uns dos outros daquilo que o Pai oferece sem a presença do pecado. Por isso, é importante você saber e sair daqui dessa noite, após a celebração da ceia do Senhor, que o Pai é nosso, que somos um diante de Deus. Quem ora o Pai Nosso, ora considerando e levando consigo diante do Senhor os seus irmãos. Ora para que o seu coração seja moldado para continuar sendo bênção para o seu irmão. Quem ora o pão nosso de cada dia, ora pedindo ao Senhor para ser a padaria de Deus, na qual as pessoas virão para ter as suas necessidades supridas. Ora, reconhecendo de que tudo que se tem vem da mão do Senhor. Isso pode parecer óbvio, queridos. Isso pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Não é tão óbvio assim. É claro que lá no fundo você sabe que o que você tem vem de Deus, mas a cultura é muito, muito traiçoeira, é muito intensa, porque ela tenta enganar a gente dizendo que se você não fizer, você não recebe. Porque tem a ver com o seu esforço. E o que o texto está dizendo é: Pai, nos dê o necessário. Porque se o Senhor não nos der o necessário, eu não tenho nada. Sabe esse copo de água que você bebe todos os dias? Se Deus não der para você, não abençoar você, você não bebe. O copo de água que você bebe é bênção do Senhor. Não ache que isso é suor do seu rosto. Ele é. Mas, em primeiro lugar, é graça. Porque você, inclusive, teve um trabalho para conseguir comprar e pagar a sua água para tomar. Tudo provém inicialmente do Senhor. Quem ora pedindo
o perdão, ora reconhecendo que precisa, que carece da graça do Senhor, mas também ora se colocando em movimento ao outro, em movimento ao próximo, para não ser pedra de tropeço na vida do outro, e também colabora para que o outro não caia. Ezequiel capítulo 3 diz que se você vê o seu irmão entrando numa roubada, e não o avisa, e não o alerta, você vai ser cobrado por isso. Sabe por quê? Porque você é responsável por ele. Não dá para você sair por aí e ver irmão fazendo loucuras com a sua vida e achar que você não tem nada a ver com isso. Você tem e você vai ser responsável, porque ele é teu irmão. E quem ora pedindo para Deus a proteção, ora sim reconhecendo que não tem força nas mãos, que carece de Deus para proteger, mas também se coloca sim em movimento para cuidar do seu irmão. Por isso, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso e a proteção é nossa. Eu termino aqui, diante da mesa do Senhor, que nós vamos celebrar agora, te fazendo lembrar do episódio da ceia do Senhor no último dia. A ceia do Senhor foi celebrada na Páscoa. Páscoa celebra-se com família na tradição judaica. Os elementos da ceia do Senhor na Páscoa, ou melhor, na Páscoa judaica, era pão asmos, pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro. E o cordeiro. Contudo, na ceia, não era possível, não era cabível participar de uma ceia da Páscoa sem a família. A ceia judaica era constituída por esses três elementos, mas a ceia da nova aliança era constituída pelo pão e pelo vinho, que de uma certa forma representa uma outra leitura da ceia da Páscoa. Mas Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos numa época de Páscoa. A pergunta que a gente precisa fazer é: se uma ceia de Páscoa carrega e pressupõe família, aonde estão as famílias dos discípulos com eles? A família dos discípulos não estão com eles na mesa de Jesus. Quando você olha para a ceia da nova aliança, você procura, por exemplo, as ervas. Não tem erva. As ervas amargas não estão lá. Mas quando você olha para a mesa da nova aliança, você encontra, por exemplo, o vinho. O vinho ali representado pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz por você e por mim. Você enxerga o pão, que também tem um simbolismo do corpo de Cristo que foi partido por você e por mim. Mas também cabe uma outra pergunta: cadê o cordeiro? Pois bem, é o próprio cordeiro que está celebrando a ceia do Senhor. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a pergunta ainda fica: cadê a família então? Está faltando a família. Está faltando a família dos discípulos. Quando Jesus parte o pão, reparte o cálice com os seus discípulos sem as suas famílias, Ele está dizendo o seguinte: queridos, a partir de agora, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que na nova aliança, também se forma uma nova família. Aqui tem espaço para aqueles que já não têm mais a sua família. A família da fé é uma realidade agora para aqueles que estão órfãos.
inclusive para aqueles que perderam seus entes queridos. É uma realidade agora para aqueles que se sentem sozinhos. A família da fé pode inclusive substituir uma mãe que se foi, um pai que se foi, porque na família da fé é possível se ter mães da fé, pais da fé. Na família da fé, todos inclusive são irmãos. Na família da fé ninguém está mais sozinho. Na família da fé, nós somos todos irmãos. Eu quero pedir para que você se coloque de pé. Quero convidar aqui o pastor Elias. E antes de celebrarmos a ceia do Senhor, eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Pai pelo pão, pelo perdão e pela proteção nossa. Quero que você invista esse tempo de preparo, esse tempo de sondagem no coração, para você chegar à ceia da família da fé, a ceia de Jesus Cristo de Nazaré, que tem espaço para todos, que acolhe a todos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por ser o nosso Pai. Te agradecemos por Jesus, por ser o nosso Senhor, Salvador e o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Te agradecemos por ter as nossas necessidades supridas, por ter o nosso perdão garantido na cruz e por termos a proteção de Jesus todos os dias conosco. Obrigado por ser um Pai tão amável, por ser o Deus tão digno de louvor e de glória que és, por criar essa oportunidade que nós temos de te adorar, de te reconhecer na beleza da tua santidade. Coloque no coração, coloque em nosso coração uma maior consciência de quem o Senhor é e uma disposição cada vez mais pulsante de amar os nossos irmãos, inclusive aqueles que nós nem sabemos quem é. Em nome de Jesus, mova o nosso coração ao Senhor e uns aos outros. Amém. Amém.